Oi, tudo bem? Hoje, esse final da tarde, foi uma bênção para mim. Meu coração está cheio de alegria e por isso eu quero compartilhar com vocês. É um tipo de uma reflexão que eu vou mandar só para a diretoria e para algumas poucas pessoas, né? Eu não vou colocar em evidência, porque é só uma pinceladinha naquilo que Deus tem feito na minha vida. Então, hoje à tarde, eu precisava de imprimir um texto aí de 10 páginas que a Eliana tinha feito para mim ler, e depois então ela vai fazer as pastinhas, e amanhã de manhã eu vou estar indo para Camboriú para abrir mais um capítulo da Amigos para Sempre. Bem, nesse sábado eu e a Eliana fomos até o Firenze, ali no Jaraguá Esquerdo, e oficializamos, né, o nosso início ali naquele local, naquela comunidade, e o nosso café ali vai ser dia 9 de agosto. E amanhã vou estar indo para abrir mais um novo capítulo em Camboriú. E eu precisava de alguns papéis. Então, como ler 10 folhas no celular era difícil, eu precisava de alguém que imprimisse para mim. Quando eu sair do café, algumas horas eu vou ter que parar aqui para tomar uma água por causa da tosse, tá bom? Por isso que eu vou mandar só para os mais íntimos. Agora mesmo é o momento. Esse é um dos motivos porque eu não fiz mais reflexão. Então, eu fui sair do café ali, da Prestígio, panificadora Prestígio, e fui até a Eliana. Mandei uma mensagem para ela, ela não respondeu. Mesmo assim, eu fui até lá, a imobiliária dela. Quando eu cheguei lá, ela estava conversando com um casal, né? Que estava lá na imobiliária, óbvio. E eu, então, não quis interromper a conversa, fiquei dentro do carro, esperei uns 5 minutinhos. Como a conversa não terminou, eu imaginei que era alguma negociação que estava sendo feita, saí de lá, ela nem percebeu, e vim embora. Mas no caminho eu lembrei que tem uma loja aqui perto da minha casa, que é a loja da Madá, e aí então eu falei, eu vou ver se está aberto. Bom, já era tarde, já era mais de 6h30, né? E aí, então, eu entrei na loja, estava até fechada, ela mandou entrar pela porta do lado, eu entrei e perguntei para ela se ela podia reproduzir aquilo lá, aquele PDF. E ela, então, fez, e ali tinha outras pessoas entrando, e aí surgiu assuntos profissionais, assuntos de família, e eu, então, Deus me deu o privilégio de poder falar uma parte do meu testemunho, uma pinceladinha em cada área. Na área do perdão, na área profissional, na área do casamento, na área dos filhos. E elas foram fazendo perguntas e eu fui falando, né? E elas começaram, e aí começou a chegar gente, e aí chamou a atenção a nossa conversa. E eu falei, eu não quero atrapalhar vocês aqui e tal. E a dona da loja, as duas, não, continua. E como é que foi? Então, eu vou entrar só numa parte, porque não dá para falar tudo que nós conversamos. Comecei a conversa, era 6:50 e terminei 7:30. Cheia de alegria, porque não tem nada que alegra mais o meu coração do que falar das grandezas de Deus. E, na verdade, eu falo por gratidão. Porque se cheguei até aqui, foi a mão poderosa de Deus e eu não tenho dúvida. E Deus, sabendo que poderia contar comigo, como eu digo quase todos os dias, Senhor, conte comigo nesse tempo do fim. O que o Senhor quer de mim? Eu estou aqui para isso, Senhor. Né? E fazem mais ou menos, acho que uns 8 anos, eu imagino que seja isso, não tenho bem certeza, que eu parei de trabalhar profissionalmente, porque eu entendi que o que eu tinha daria para mim viver tranquilo e que agora eu deveria, então, fazer a obra de Deus com mais dedicação. E assim estou fazendo. E elas perguntaram como é que eu fui para a área de construção civil. E por ali eu comecei.
Então eu citei a palavra de Deus e eu falei do que tinha acontecido comigo, que eu tinha montado 3 negócios, resumidamente, não vou entrar nesse detalhe, e não tinha dado certo. E eu então procurei um cardiologista, porque estava passando muito mal, com muita falta de ar, e ele me encaminhou para uma psiquiatra. E aí teria que ser particular e eu não tinha condições. E aí então foi quando eu lembrei daquela palavra, Mateus capítulo 6 e versículo 6, que diz: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e ele que te vê secretamente te responderá. E quando essa palavra veio até mim, eu cheguei na minha casa e fiz exatamente o que a palavra de Deus diz, o que Jesus disse, né? Não foi nem os apóstolos que disseram, mesmo que fosse, mas foi Jesus que falou: olha, quando você for orar, fique isolado de tudo e de todos, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e ele que vê você secretamente vai te recompensar. Com licença. E assim eu fiz, e o povo chegando na loja. Aí eu falei, então, aí, como a palavra de Deus ela é a verdade, eu fiz exatamente como Jesus orientou, Mateus 6:6. Entrei no quarto, fechei a porta e me deitei no chão, porque eu queria me humilhar tanto diante de Deus que eu falei, é deitando no chão, não é nem joelhada, é deitando. E ali eu clamei pelo socorro de Deus. E quando, depois de orar e chorar muito, eu me levantei. E quando eu me levantei, o Espírito Santo falou comigo, vai na imobiliária Itaivã. E assim, eu não tô dizendo o nome porque tudo é verdade mesmo, se quiser se certificar, é só ir lá conversar com o Itamar. E assim eu fiz. E quando eu cheguei lá, ele me viu entrando, ele falou, oi Marlene, que bom que você está aqui. Aí então vem aqui, eu quero falar com você, eu tenho uma proposta para te fazer. E assim foi que começou a área de construção civil. Ele me deu a chance de eu poder administrar uma obra de um pastor que viria de Blumenau e se eu aceitava. Imediatamente, óbvio, eu falei, aceito, mas eu nunca trabalhei na área de construção civil. Eu só aceitei porque eu não tinha uma segunda opção. E eu tinha vindo da oração. E aí ele falou, então agora são 11 horas, então você vai para casa e 1h30 essa pessoa vai estar aqui, e aí vocês conversam e de repente vocês se acertam. E assim eu fiz e voltei lá 1h30. E aí esse senhor estava lá, conversamos e no mesmo dia eu assinei o contrato. E foi assim que eu comecei na área de construção civil. Tem muitos detalhes ali daí, mas eu não posso me estender mais do que isso. Eu vou dar uma paradinha aqui e vou fazer um outro vídeo, tá bom? Para não ficar muito longo este, tá?